Olá, olá, empreendedores! Estamos começando mais um episódio do 360 Podcast. Aqui você já sabe que a gente sempre recebe pessoas empreendedoras, inovadoras, para contar um pouquinho da história dele, né? Dar um giro aí de 360 na vida desse empreendedor. E antes de hoje apresentar o nosso entrevistado de hoje, quero já aqui deixar o convite para você seguir o 360 nas redes, @podcast.360. Lá você vai ter acesso a todos os links aí de LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Se inscreve no canal, avalia, comenta o máximo possível e compartilhe isso com muitas e muitas pessoas. Se você também quiser patrocinar um episódio ou 360, é só nos enviar uma mensagem lá. Estamos aí te esperando aqui no 360 Podcast. Não podemos deixar de falar dos nossos apoiadores, nosso patrocinador, apoiador oficial, amigo de sempre, a agência Beaver, que estrutura e acelera os processos de comunicação, marketing e vendas para a empresa. Vocês conhecem a Dani e o Dani e a Júlia, que estiveram aqui no primeiro episódio desse ano. Tá aí no link já aqui em cima, em algum canto por aqui, você tem acesso a esse bate-papo que foi incrível. E hoje também temos um patrocinador mais que especial, um parceiraço também do 360, que é o Economia SC, que inclusive esteve aqui no último episódio com a Ana Paula e que está aqui de novo, mas eu vou te explicar o porquê que a Ana está aqui. Para você que ainda não acompanha e não conhece, está de brincadeira na tomateira, né? O portal é um dos mais seguidos aqui do sul do Brasil. Eu digo que do Brasil todo já, né? Não só do sul, do Brasil todo. A Ana disse que é só do sul e tal, mas não. É do Brasil todo já. Um portal de notícias especializado em economia, negócios, startups, inovação, tecnologia, carreiras e sustentabilidade de Santa Catarina. @economiasc, @economiasp e da Beaver, @beaveragência. Para você que quiser alavancar aí os seus negócios, a sua carreira, é só chamar eles lá. Vamos conhecer quem é o nosso convidado mais que especial hoje. O cara que veio lá de São Paulo, é isso mesmo? Lá de São Paulo para Blumenau. Ele que é advogado de formação pela PUC de São Paulo, especialização em marketing pela Bentley e MBA pela Peter Drucker School of Business. Ele é investidor anjo, mentor do Planeta Startup, advisor da Batalha das Startups, avaliador Shark Tank Brasil, business influencer, professor em diversos MBAs na área de inovação, empreendedorismo e criador da metodologia Pitch Canvas, LinkedIn Creator, colunista do Economia SC e expert em startup. Foi diretor de startups da Fiesp e diretor de inovação da ACSP. Atualmente é brasileiro que tem mais participação em reality shows de startups da TV brasileira. Morou nos Estados Unidos, França, Suíça, Panamá e Brasil. Ele é Fernando Seabra. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Léo. Um prazer enorme estar aqui no 360 Podcast. Queria falar é o seguinte, para você, empreendedor e empreendedora, você pode buscar, pode rodar mundo afora. Você vai voltar aqui, porque aqui é 360. Você busca e volta para cá. Volta para cá. Aqui o melhor conteúdo, melhores empreendedores. Léo, Aninha, prazer enorme estar aqui com vocês. Isso mesmo, né? Como eu falei, a Ana, que é da economia, esteve aqui no episódio anterior. Também vai estar o link aqui em algum canto para você acompanhar o episódio com a Ana, que está patrocinando aqui com a economia e vai fazer parte da gravação de hoje. Já falei, Ana, fique à vontade para perguntar o que você quiser aí pro Fernando e contribuir também com as suas ideias. Obrigada, bom dia. E vamos tocar as perguntas, né? Boa. A gente tem uma celebridade Exatamente. do ecossistema aqui conosco, então... Exatamente. O Fernando que está aqui em Blumenau. Hoje vai ter alguns eventos durante o dia, né, em Blumenau e também amanhã em Joinville, né, Fernando? Fernando, a gente sempre começa perguntando para o nosso entrevistado, para a pessoa que está aqui com a gente, quem é o Fernando? Vamos lá. Você sabe que a minha carreira atual, a minha jornada como fomentador do ecossistema de empreendedorismo, ela começou aos meus 45 anos de idade, aos 46 minutos do segundo tempo. Né? Após empreender por 25 anos, naquela época, há 9 anos atrás, hoje eu tenho 54. Eu sei que não parece, mas tudo bem, obrigado, tal. Altos e baixos, gente. Super ativo, eu estava aqui mostrando várias fotos, pessoas treinando. Ele é personal, eu mostrando a minha evolução. Eu mostrei o meu início, o meu poço negro, o meu fim do poço e o meu momento fênix. Isso. Ressurgir das cinzas, né? Hoje estou muito bem. E naquela época eu fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp. Recebi até uma carta do Paulo Scaff na época, era um cargo tão importante que eu não podia falar não. Falei, cara, mas o que eu vou fazer na Fiesp, né? Fui lá, legal, você empreende, ajuda a gente nos eventos.
E comecei a colaborar com o ecossistema. Criamos dentro da Fiesp o maior projeto de incentivo ao investimento anjo da América Latina. Já passaram pelo projeto nada mais, nada menos do que 45 mil empresas. Selecionamos 3.500 para entregar mentoria e eu era responsável por organizar os eventos das mentorias e criei uma banca de investidores e avaliadores para conhecer os projetos. Esse projeto só cresceu muito, só dali eu fui convidado para ser líder da banca do programa Shark Tank Brasil, que eu fiz por vários anos. Esse ano eu não faço mais já 2 anos. E fui convidado para ir para frente das câmeras no Planeta Startup e no Batalha das Startups. Só basicamente isso. Essa é a minha jornada atual, que é para ela que eu nasci. Que nessa época foi quando você disse que começou realmente ali com os 45 anos, é isso? E Exatamente, antes disso, fazendo um retrospecto, antes disso, o que o Fernando fazia? Eu fui empreendedor da área de entretenimento, eu tive bar, eu tive restaurante, eu tive uma agência de marketing esportivo, eu fui empresário de atletas por muito tempo, morei 7 anos fora do país, fiz especialização, mestrado, trabalhei fora, fiz um monte de coisa. Chegou a atuar como advogado, não, Fernando? Eu sou advogado formado, nunca quis advogar. Engraçado que naquela época eu fui estagiário num grande escritório de São Paulo, que é o Pinheiro Neto Advogados, que tem mais de 1.000 advogados, e me falaram o seguinte: eu queria entrar em Direito e Getúlio Vargas ao mesmo tempo. E sou muito grato à faculdade de Getúlio Vargas, por qual motivo? Só porque eu não fui aceito. e graças a não ter sido aceito na Getúlio Vargas, eu construí a minha jornada, que eu considero maravilhosa hoje. Por qual motivo? Porque me falaram: olha, você não entrou na GV, mas existe um curso fora do país que chama MBA, que não tinha no Brasil. Isso foi na metade dos anos 90, foi no milênio passado, né? Ana... Eu nem era nascida. Ana was not here. Não. She was not there. Né? A Ana não estava aqui, eu já estava acabando a faculdade, né? E tem um curso lá fora que chama MBA, você podia um dia só fazer esse curso. Só falei, top. Entrei no Pinheiro Neto, adorei o curso de Direito, 3 anos fui estagiário lá, e quando eu fui acabar, aos 27 anos, me preparei para fazer a especialização e o mestrado nos Estados Unidos. Fiquei 5 anos, fui aluno, e como era advogado aqui, eu tinha que escolher um curso que tivesse um viés humano e de planejamento estratégico, uma vez que todo MBA fora é para economista e para engenheiro. Sim. Né? É para gente que é ligado à área de finanças e tal. E eu não ia me dar bem, eu não ia nem ser aceito. Escolhi uma coisa diferente e conheci uma escola que na época não era muito conhecida aqui no Brasil, de um mestre que chama Peter Drucker. E tem uma escola então que chama Peter Drucker School of Business, e eu fui à última sala que ele deu aula antes dele falecer. Ele foi até o paraninfo da minha sala em 98. É isso. Então essa é basicamente a história. Trabalhei lá, naquela época só comecei a trabalhar com tecnologia em 97, entre 97 e 98 em São Francisco. Olha que interessante. Aqui não existia internet. E eu fui trabalhar em uma consultoria americana que treinava executivos americanos a saber lidar com japoneses. Tinha sido fundado por um americano que foi criado no Japão. Os pais eram missionários, então ele era um americano japonês. No início dos anos 90, os americanos, e até hoje, não sabem se relacionar. Tem toda uma formalidade, até a língua. Só não sei se vocês sabem que o japonês, dependendo da idade da pessoa com quem você está falando, você muda a gramática. Né? Não sabia. Então, só de cumprimentar já mostra um respeito. Quando a gente cumprimenta, a gente fala do itashimashite, dozo yoroshiku. Muitíssimo prazer em te conhecer. E eu fiz aula particular lá nos anos 90. E o meu papel como estagiário naquela empresa era ficar forçando a internet, que não tinha aqui no Brasil, para descobrir que links
tinham na internet naquele Nossa. momento do mundo que trouxesse tráfego para o portal, para um site que era a coisa mais básica do mundo. E eu ficava anotando, entrei aqui no site tal, e aí fazia listas assim de tracking. E aí começou a minha relação com tecnologia e com internet, e aí foi. Você já se criou basicamente num ambiente muito empreendedor, acredito eu, né, Fernando? Até porque você é filho do senhor Luiz aí, que é dono do Grupo Natura. Como que foi, né? Fundador, né? Como foi crescer nesse meio? Quais foram, assim, os maiores aprendizados que essa experiência também te trouxe? Conviver ali com esse empreendedorismo quase que 24 horas? O maior aprendizado foi primeiro entender o valor da ética, o valor da transparência e da governança. E as pessoas que me conhecem não entendem o que é um nível de governança a milionésima potência. As pessoas acham que eu tenho uma relação com a empresa que meu pai é fundador, que eu pego o produto, que eu mando o currículo, que eu... Em função dessa história, eu criei uma metodologia que recentemente eu publiquei no Economia SC, e daí que surgiu, Ana, se você puder, até quiser me perguntar, criei a teoria dos 3 Is. É que a gente estava comentando aqui antes, né? A teoria do networking sustentável. Eu criei isso. Tudo que eu ensino é de acordo com as minhas histórias de vida. E daí que eu criei. Porque exatamente há 40 anos, não passa 2 semanas sem que alguém me peça algum favor, alguma indicação em relação às realizações do meu pai, que são dele, só não são as minhas. Eu estou atrás das minhas, né? E consegui. Hoje eu entro numa sala, as pessoas sabem quem eu sou, né? Só não fazem ligação. Só você sabe porque você pesquisou, só senão você não saberia. As pessoas aqui só na cidade, acho que não sabem, até prefiro que não saibam, porque eu tenho uma autoridade forte no ecossistema. Vou contar um segredo. Quando você me chamou para aquela primeira reunião que a gente teve, eu fui pesquisar sobre o teu nome uns 15, 20 minutos antes da gente entrar ali na reunião de fato, e aí que eu soube. E aí eu lembrei que na semana passada, quando a gente fez a primeira reunião do Bora Fazer, muita gente também nem sabia. Exatamente. E foi comentado bem por cima quem tu era, e o pessoal na hora dando Google, assim. Então é até interessante não ter essa ligação quando tem alguém da família também que se destaca, ou sei lá, se tivesse um filho e teu filho te representasse, acho que não é nesse caminho, né? Cada um tem seu protagonismo, e acho que é nesse sentido. Mas as pessoas em geral não conseguem nem entender a profundidade disso, né? Recentemente alguém me convidou para participar da seguinte situação. O seu pai vai ganhar um prêmio, ele não pode vir, você não quer vir receber no lugar dele? Eu falei, óbvio que não. Eu não sou meu pai, eu tenho 54 anos. Se eu fizer isso, eu vou levar uma bronca danada. Tchau, sucesso, né? E para muitas pessoas isso é normal só porque o brasileiro cria seus filhos assim. Sim. Eu lembro de uma capa da Forbes, que a capa era os novos bilionários. Alguns bilionários e seus filhos sentados na frente. Eu tenho vergonha de um editorial desse. Tá? Então eu estou aqui, um dos projetos que eu mais gosto. Eu, como mentor, sou professor, eu tenho um projeto que chama Sua Mentoria Rota de Vida, onde eu mentoro famílias herdeiras. Né? É que tu já vai também colocando um peso em cima daquela criança, daquele jovem, porque tu nem sabe se ele quer seguir essa mesma linha que a família, Sim, né? mas tem que ser alguém de fora para falar. Exatamente. E com a minha história eu ajudo muita gente. Então eu ajudo desde o empreendedor aqui da manicure, da Ana, ao bilionário. Inclusive essa manicure tá famosíssima já aqui, porque a gente fala muito dessa manicure. Como é que é o nome dela, Ana? É Dani. Dani, um beijo, Dani. Um beijo, Dani. Dani, Fernando Seabra para você. Dani, eu tô precisando de um trato. Tá? Vamos fazer uma parceria, tá? Eu falo de você e você dá esse trato aqui. Exatamente, tá aí. Tá lançado o desafio, Dani. E é engraçado que tu tava falando dessa questão da governança, né? Que você teve muito presente isso. E hoje é bem comum a gente ver isso muito em alta, né? Esse dia fala-se muito. Mas ele é um termo que ele sempre esteve muito presente. E parece que as pessoas estão se voltando, dando um pouco mais de atenção só agora.
Mas ele sempre, desde o início, tanto de uma empresa, do empreendimento, ele sempre está muito presente, né, a governança. Você falou disso Sim. muito forte, né? É uma pauta de ASG ou de ESG, né? Mas eu acho que existe ainda muito greenwash, né? Muito para inglês ver. Pessoas que criam esse discurso, que vira uma narrativa, só para vender um conceito, e na realidade só não é, só porque isso não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, no DNA do fundador ou de quem toca o negócio. E a top-down mesmo, é exemplo de dentro para fora, de cima para baixo, né? Isso é aula de liderança. Isso tudo que você vem aprendendo e vendo, né, no empreendedorismo, que tipo de lições que você poderia dar para alguém que está começando a empreender ou que quer empreender? Uma coisa que eu percebo muito, assim, até nos eventos que o 360 organiza, que muitas pessoas que participam, elas são aquelas pessoas que estão numa empresa, que estão, né, sendo lá funcionários em outra empresa, e ao mesmo tempo querem muito empreender, mas tem aquele medo, aquele bloqueio do tipo, eu não sei se é o momento certo, eu não sei como começar, por onde começar. Que lições que você poderia dar já para essa pessoa? Vou responder isso mudando de pato para ganso. Outro dia um amigo me perguntou o seguinte, um amigo que tem um negócio importante em São Paulo. Ele falou, eu estou pensando em fazer um podcast para promover o meu negócio, só o que você acha? Eu falei, eu acho que você não deve fazer. Como assim? Eu falei, criar um produto de mídia só como um podcast e como as coisas que eu faço é algo tão orgânico e tão natural dentro da nossa existência que se você está me perguntando é porque não é para você fazer. Ponto final, parágrafo. Você é empreendedor que está buscando algo para fazer e está se perguntando onde eu vou investir, o que eu vou fazer. Se você ainda está se fazendo essa pergunta, muito possivelmente a decisão que você for tomar vai te levar ao fracasso e não ao sucesso. Tá? Então, primeira dica, entenda isso. Entenda que o movimento de empreender é algo que tem muito a ver com a verdade que você tem que descobrir. Então, descubra quem você é. Passe pelo seu day one, que eu posso falar o meu. Entenda qual é a sua essência. Entenda qual é a sua vocação. Quando a gente junta... essa é a minha palestra sobre liderança e direcionamento de vida. Tá? Quando a gente junta o nosso day one com a nossa essência, com a nossa vocação, aí você está pelo menos num caminho que tem mais a ver com o alinhamento daquela pessoa. Sim. Né? Então, empreender, para dar certo, tem que ter esses 3 ingredientes. E a maioria das pessoas não tem esses ingredientes porque empreendem para ter sucesso, porque tem que ter resultado, tem que pagar conta. E eu sou conhecido como mentor chute na canela. Eu falo o seguinte, eu faço sucesso porque eu falo que muita gente pensa e não tem coragem de falar. Falo mesmo na cara dura, a Ana já me conhece, não devo nada a ninguém. E o seguinte, eu perco amigo, mas não perco a piada. Tá? Somos iguais. E falo na cara dura, e muita gente não gosta. E tem gente no meu grupo, que a gente vai falar já, o Clube Bora Fazer, que usa as mesmas iniciativas como plataforma de enaltecer o seu próprio ego. E eu falo, cara, aqui não é lugar disso. Aqui é lugar para fazer só relacionamento. A minha iniciativa não é grupo de networking. A minha iniciativa é uma iniciativa para compartilhamento de conhecimento. Quem compartilha conhecimento cresce, quem cresce pode fazer só bons negócios. Network sustentável, volta a ter dos 3 Is que eu escrevi e publiquei no Excepcional Economia SC, fruto da minha história de vida, porque há 40 anos alguém me pede algum favor. E vou falar do meu Day One agora. Isso, já tinha entrado aqui para já ia emendar também, mas no fim tá tudo conectado, né? Você volta lá tá tudo conectado. Networking sustentável. E isso tem a ver o quê? Isso tem a ver com essência. Isso. Quando eu falo de essência, eu lembro lá do caso do escorpião que tinha que atravessar o rio e estava pegando fogo na floresta. Só lembra dessa metáfora? Aí pediu para o sapo, me dá uma carona, porque tá pegando fogo e nós 2 iremos morrer. Não, mas como eu vou te dar carona? Se você atravessar o rio, você vai me picar. Não, imagina se eu vou te picar. Porque se eu te picar, eu morro também. Confia? Confio. Sobe no sapinho começa no meio do rio. O que acontece? O filho da puta do escorpião
Pica o sapo. Pica o sapo e o sapo vai para as cucuias e o escorpião junto. Essência é essência. Tá. Vou lembrar uma frase que eu escutei só recentemente. De uma pessoa que eu sou muito fã. De rio que sai água salgada, sai água doce? Isso é bíblico? Não. Né? Não queira buscar água doce em água salgada, minha gente. Né? Então saiba a sua essência. Esse é o início de tudo. Deixa eu falar do meu Day One agora. Quer perguntar, né? Não, vai. Fala teu Day One. Eu já ouvi na conversa lá do Bora Fazer que você contou. Eu só queria fazer um adendo que é muito legal, assim, quando eu sento para conversar com algum empreendedor aqui, sempre nos bate-papo, a gente sempre entra nessa questão do autoconhecimento, de você se conhecer, de você buscar, entender, quem que é o Leonardo, quem que é o Fernando, o que ele gosta, quais são os valores, o que tá pesando mais, o que não tá. E muitas vezes a pessoa que tá querendo empreender pula essas fases, já vai direto lá, vou abrir empresa, vou colocar um projeto, que nem teu amigo queria fazer o podcast para alavancar a carreira dele. Então, ele não queria fazer um podcast, ele queria alavancar a carreira dele. Isso, é diferente. Não é diferente, né? O mover é errado. Exatamente. Isso lembra muito o Simon Sinek, né? Do buscar o seu porquê, né? É o Golden Cycle, né? Isso. É o porquê, o que e o como. Isso. É o círculo dourado, né? Beleza, agora pode falar teu Day One, queremos ouvir. Eu, inclusive, falo do Simon em algumas palestras que eu dou também, para falar o que eu acredito que é propósito, porque propósito virou carne de vaca, né? Não propósito, startup, inovação. Isso sempre existiu, gente. Hoje virou o buzz da moda. Que é o modismo, como tu falou, né? Para vender alguma coisa, as pessoas começam a utilizar. Normalmente as pessoas não me perguntam sobre essa relação pai e filho, né? Mas isso costuma aparecer nas minhas entrevistas e podcasts. E quando eu fui no New York Times, na brincadeira, nunca fui no New York Times. Mas fica aí o convite do New York Times. É engraçado porque alguns empreendedores que eu conheci falavam, legal que a matéria saiu no Economia C, a gente também saiu na Forbes e foi muito bacana. Ano passado também no RD Summit, o cara falou pra mim, meu sócio publicou ontem lá um artigo na Forbes, etc. Aí, qual é o teu propósito com a Economia C? Daí eu falei, assim como tu falou orgulhosamente do teu sócio que apareceu lá na Forbes, minha maior motivação é fazer com que empreendedores também sintam orgulho de aparecer na Economia C. Ontem a gente saiu, eu já fiquei, meu Deus, a gente tá na Economia C. E eu falei pra Ana, ela é jovem, e tem que saber que é, sim, um dos canais mais importantes da mídia especializada do país. E eu até daria um slogan. Se eu fosse fazer o branding, em vez de falar da sustentabilidade do empreendedor, para mim, Economia SC, o portal da inovação. Porque está tudo debaixo da inovação. Isso. Empreendedorismo, sua sustentabilidade, carreira, governança. É um guarda-chuva. Esse guarda-chuva está tudo aqui embaixo. Meu Day One. Né? Então, quando eu tinha 10 anos de idade, estava ajudando a minha mãe, eu era filho de classe média baixa. Quando eu nasci, a gente morava em quarto e sala com um quarto só, 6 pessoas, pais e 4 filhos. E passei a infância como classe média baixa. Aos 10 anos eu ajudava a minha mãe só a fazer supermercado, estava no supermercado com ela. E reparei que determinado nicho de produtos estavam nas prateleiras do supermercado e o nicho do produto de uma empresa que meu pai estava lançando não estava lá. Isso era que ano? Isso eu tinha 10 anos. Né? O meu pai montou a empresa dele, eu nasci em dezembro de 68, ele lançou em fevereiro de 69. Isso foi mais ou menos início dos anos 80. E eu tinha essa relação na minha mente, uma vez que como a gente não tinha dinheiro para comprar presente, brinquedinhos, eu brincava em casa de carrinho e de patinho na banheira com tubo de shampoo usado. E eu tenho essa memória do tubo de shampoo que meu pai levava em casa com uma fita crepe, assim, só teste número tal. Levava em casa para testar a essência, para testar
a textura, e aqueles tubos ficavam em casa, usados, surrados, e eu e meus 2 irmãos fazíamos daquilo brinquedo. Essa é a ligação que eu tinha aos 10 anos de idade com um produto daquele nicho de mercado. Reparei que aquele produto não estava nas prateleiras do supermercado. E me dei conta que não estava ali porque não podia estar ali só concorrendo com as grandes marcas americanas aos 10 anos. E em função disso, aquela empresa que meu pai estava criando, desenvolveu um outro canal de distribuição, que era o canal de vendas diretas, onde você não tem que estar no varejo. E o canal de vendas diretas é alicerçado em potencializar a capacidade do ser humano de propagar um conceito e uma ideia. Né? E naquele momento, o meu day one foi descobrir o poder dos relacionamentos humanos, que é o que eu faço até hoje. Eu criei no meu projeto Só Clube Bora Fazer hoje, um projeto que com certeza não existe nenhum no país e não sei no mundo. Onde um grupo de pessoas que são relevantes quiseram se juntar a mim para promover a capacidade e a importância do compartilhamento de conhecimento. Então, o meu day one foi poder dos relacionamentos humanos aos 10 anos de idade. E é o que eu faço hoje. Eu potencializo o poder dos outros através da minha capacidade de unir pessoas e gerar conhecimento aos outros. Muito bom. E tu estava falando agora do Bora Fazer, né? Que é um grupo que tem nomes de peso, inclusive a Ana também é embaixadora, né, Ana? Qual que é o teu... A gente falou de propósito também. Qual que é o teu propósito com o Bora Fazer? Vamos lá. O Clube Bora Fazer... Eu sou o cara do Bora Fazer há muitos anos já. Então, inclusive, eu tenho aqui os adesivos Bora Fazer, que eu estou presenteando os nossos hosts de hoje. A Ana já tem, mas vai ganhar mais. A Ana é minha brilhante embaixadora. Show. Né? O objetivo do Clube Bora Fazer, e tem muita gente que até demora para entender isso, é criar eventos onde as pessoas entram para consumir só conteúdos que elas jamais teriam acesso, e o primeiro acesso é a mim. Todo mundo tem acesso direto a mim. Vocês não sabem que tem gente que me manda recado todo dia, pede mentoria. E já responde, não é essa coisa de ficar um mês lá para Isso me enaltece muito e me enriquece, né? Outro dia um rapaz de Cascavel no sábado me mandou: Fernando, tal, eu faço isso, eu respondi. Ele respondeu chorando. Cara, você me respondeu, nossa. E eu sou portas abertas, total, para todo mundo. Né? Às vezes eu demoro um pouco, gente. Se passou de 24 horas, só por favor, só me manda de novo. Né? Então, isso só já tem um valor só muito grande. E eu uso isso para ajudar as pessoas. Então, o Clube Bora Fazer tem o objetivo de gerar conteúdo e compartilhar só tudo que eu sei e dos meus embaixadores e das pessoas que eu convido para quem entra só nesses eventos. Uma vez a semana a gente tem um evento exclusivo e reservado para os membros. Eu lancei isso faz 15 dias. Então, integrantes de todos os estados do país e um total de 11 países pelo mundo. 15 dias. Eu ligo para as pessoas, eu falo com todo mundo. O dia inteiro é isso. Eu sou o poder do relacionamento. Vive e respira isso, né? E curto, estou o dia inteiro fazendo. Não é... por isso que eu falei lá pro meu amigo, cara, não faça um podcast. Aí vem gente para mim e quer aprender a fazer só networking. Eu falo, olha, eu tenho uma teoria. Siga essa teoria só pelo menos para você não pintar de otário. Porque as pessoas pintam de otário. Né? Vai em evento, aí eu tenho uma outra palestra que é Criando Autoridade. O que eu fiz na minha carreira de forma orgânica e natural para ter a autoridade que eu tenho? Eventos, palestras, conteúdo, aula, collabs e fotos com celebridades. Eu falo, isso é muito zona cinzenta, para que você esteja recebendo a autoridade de alguém e passando, e não seja mais um otário papagaio de pirata só fazendo selfie. Mas eu mostro a minha jornada, que acaba sendo uma fórmula, uma metodologia. Sim. Como a Ana tem visto, e eu tenho só colocado algumas no Economia CC. Sim.
Quer fazer uma pergunta? Não. Eu até... Ontem, hoje de manhã, eu tava ouvindo um podcast que era com o Piangers, que eu sou, assim, apaixonado por ele, né? Acho ele maravilhoso. E ele tava falando muito nessa questão de que ele tá com 45, e ele dizia, provavelmente já tô na metade da minha vida. Tipo, né, eu tenho que aproveitar o agora, o momento, então eu não posso deixar pra depois, porque eu não sei se depois vai chegar. O que você ainda... pensa em realizar algo que você de repente tem assim muito, né, forte no teu coração, tipo, não, isso eu ainda preciso fazer e ainda não fiz, mas tá mirando. Vamos lá, sabe que demorou muitos anos para esse projeto nascer. Eu acho que as boas ideias... O Bora Fazer, tu diz? O Clube Bora Fazer, Aham. sim. O conceito eu já tinha, mas o clube o Clube Bora Fazer novo, né? As boas ideias, a gente que é criativo, e a Ana escreve, eu sei que ela senta, às vezes escreve um texto só em 15 minutos. Uhum. E a gente fala, e quem vê acha, putz, isso é fácil para você, né? Você sentou e você fez em 15 minutos. Mas o nosso plano mental está perlaborando, o termo significa algo potencializado. Então, elaborar algo de forma potencializada é perlaborar algo, né? O nosso plano mental está perlaborando um conceito. Ela senta em 15 minutos e escreve. Uhum. O meu plano mental está elaborando alguma coisa a nível de perlaborar de forma potencializada e eu vou e realizo. E eu fiquei perlaborando um projeto só como esse anos a fio. Anos. E principalmente porque muitos anos eu participei de muitos projetos de fomento ao empreendedorismo e ajudei muita gente. E falo o seguinte, a maioria dos grupos de empreendedorismo fazem por ego, por festa, por farra e por outros adjetivos que são vulgares, eu não vou citar aqui. Tá? Eu falo o que todo mundo pensa e não tem coragem de falar. Acho que vocês concordam. A Ana, Sim. apesar dos somente quase adquiridos 25 anos de idade, deve concordar comigo, porque ela conhece. E eu falei, está na minha hora de contribuir com o mundo. E no fim do ano passado me caiu uma frase que estava perlaborando dentro de mim, né? Eu falo que essas coisas é uma força que vem da alma. Sim. E sai do coração, né? Enquanto você não coloca pra fora, ela fica ali te tirando do desconforto, né? Fica ali e sai via coração e vê uma frase que são três pilares que norteiam a minha vida, e o projeto assim surgiu como uma árvore de mostarda que nasce da menor semente de todas, uma das maiores árvores do mundo, que é a árvore de mostarda, né? Que foi o seguinte, o Clube Bora Fazer é a sua dose de negócios, coragem e fé, né? É negócios fruto de compartilhamento, ensinamento, aprendizado, erros e acertos, né? Eu tive mais erros que acertos na vida. É por isso que eu sou bom para chegar para o empreendedor e só falar, eu não sei se esse é o caminho, eu não sei que caminho muito você deve só seguir, mas esse está errado, cara. Isso você já parte e vai lá para frente. Então, negócios, coragem. Quem faz isso vai ter coragem correta, vai ter resiliência, não vai ter irresponsabilidade. É aquele que fala, putz, eu preciso empreender, só o que eu faço? Se você está se perguntando, você vai fazer com irresponsabilidade, não com responsabilidade. Porque ao empreender, você tem responsabilidade com os seus funcionários, com a sua família, com os filhos do seu funcionário. Se você quebra em função da sua mediocridade e da sua incompetência, que possivelmente você tem, você está botando em risco o alimento dos filhos do seu funcionário. Você se dá conta dessa responsabilidade? As pessoas não se dão conta disso, né? Negócios, coragem e fé. Fé, apesar de ser religioso e cristão e temente a Deus, fé para mim é entender que nós somos uma gota no oceano e dependemos de todo um ecossistema. E fala o seguinte, e faz parte desse conceito a gente viver e saber que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então vamos trabalhar o elo fraco. Sim.
Porque você pode ter muita gente forte, e essa é a minha comunidade, o Clube Bora Fazer. Eu quero fazer com que todos nessa comunidade sejam tão fortes quanto eu sou e as pessoas que aqui eu trago para colaborar com o conhecimento. Que legal, que legal. E é como tu falou, né? Essa questão do relacionamento, né? Como você tá desde muito novo já entendendo o poder disso, né? Tu tá agora difundindo ainda mais, né? E a gente vê ali pelo grupo, né? Como isso é forte, né? De ligação, de troca de ideias, de network. Realmente é feito network, as pessoas se apresentam, trocam informação ali, né? E isso é bem, bem importante, né? Hoje eu até comentei isso, num mundo onde a gente tem tanta informação e é tudo muito acessível, a nossa maior dificuldade acaba sendo a comunicação, que é uma coisa que... O poder de filtrar né? também, né? Exato, porque é tudo tão acessível, não era para ser, né, essa dificuldade que a gente acaba tendo, mas a gente percebe que ainda é. Se você falou bastante, né, de que teve muito mais erros do que acertos, acho que isso fala bastante também sobre você, né, a pessoa que você é hoje. Se você fosse mudar alguma coisa, tu mudaria e por quê? Essa pergunta fui eu que passei. Isso. E aí eu vim lá da inspiração do Rafael, porque no podcast dele, ele sempre coloca retorna né? Com essa pergunta. É bem difícil a gente escolher um ponto, né, que seja, nossa, eu mudaria isso. Quando ele me perguntou, por exemplo, eu disse que eu não mudaria nada, né, porque aí volta ao que a gente estava falando até então, que desde os 10 anos tu vem com essa vertente forte de conhecer e saber que o relacionamento tem seu poder. E pra mim, quando perguntam o que eu fiz nesses 10 anos, principalmente, que eu venho construindo minha carreira, como é que eu planejo, como é que eu faço, mas é uma forma muito natural, entendeu? Sim. Então, é a essência, é o propósito, é você se conhecer também. É por isso que a Ana, quem não conhece a Ana face to face, a gente se conheceu um dia, vê o que ela criou e fala, eu vou falar com uma senhora de 55 anos de idade. Exatamente. Eu vou falar com uma senhora que tem a minha idade. E me entra na tela uma menina só quase que eu perguntei, você chama a sua chefe, por favor? Tu é estagiária da Ana? Eu juro que eu tava na fila de assim, receber. sabe? Ela já veio. Eu juro que eu tava na fila pra receber o autógrafo da Marta Gabriel no ano passado, num livro que eu comprei dela. E a moça da frente, ela virou e a gente começou a conversar e tal. E aí ela também era jornalista, dona de uma assessoria de imprensa aqui em Santa Catarina. E aí perguntou, onde é que você trabalha e tal. Aí eu falei, não, eu sou dona do Economia C. Aí ela, mas é você mesmo? Todo mundo acho que tem essa sensação. Sim, mas sim. É isso é uma coisa que eu até comentei com a Ana, que eu admiro muito, assim, o trabalho dela e ela como pessoa, porque eu já acompanho ela há um bom tempo, e palestras... Desde 2017, né? Um bom tempo, assim. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu acompanhava mais no offline, e no presencial, ela dizendo assim, do tipo, não, eu sou muito boa nisso. Tipo, ela sabe, coloca realmente veste a camisa, tipo, não, isso eu manjo disso daí, eu sei o que eu tô fazendo. É que quando você sabe que se você faz uma coisa certa e você é bom naquilo, tem que dizer também, né? Não é partir pra ignorância, tipo, não, eu sou a única boa. Mas é ressaltando, né, que meu trabalho é bom nesse sentido, não me autopromovendo. Exatamente. Assim, mas é mais se eu fosse criar um slogan para Ana, e não sei se você sabe, mas eu sou especialista em pitch. Sim, sim. Eu criei até uma metodologia só Pitch Canvas. Eu estou escrevendo um artigo. O meu próximo artigo vai ser sobre o Pitch Canvas, um spoiler. E a história que me fez criar só Pitch Canvas. E vou falar, tem a ver com um slogan. Se eu fosse criar um slogan para Ana e o portal, seria Economia SC, o portal da inovação. Se eu posso, você pode também. Exatamente. E eu gosto muito de captar a essência das pessoas, da empresa, da proposta de valor e criar um impacto inicial que é muito importante para o pitch. E é engraçado que tudo que eu faço tem muita verdade. Acho que já deu para perceber aqui, né? Sim. Tem até que me segurar aqui. Corta a cafeína no café. Eu tomo muito café, só não café, mas cápsulas de cafeína. Sim. Eu tomo bastante. Faz parte da minha nutrição esportiva. Esse onde eu estava? O slogan. O slogan, né? É do Pitch Canvas. Pitch Canvas.
como você montou ele. E eu me considero a melhor pessoa no país para falar de pitch, porque eu venci uma dificuldade que eu tinha, que era de me comunicar, de criar meu próprio pitch, de dar voz aos meus pensamentos, né? E para falar disso, só que isso representa, eu tenho que falar que há 1 ano e meio atrás eu me tornei embaixador da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Olha Sabia disso ou não? Não, que sabia. legal. E como que isso aconteceu? Aconteceu uma vez que eu estava dando uma aula no congresso sobre o Pitch Canvas, que vai ser o próximo artigo, ajudando os empreendedores fonoaudiólogos a melhor venderem os seus serviços. A minha metodologia, ela pode ser usada por qualquer pessoa, né? Por qualquer pessoa que quer aprender a melhor mostrar quem é e o que faz. E as tantas, eu falei, cara, é muito legal estar aqui hoje apresentando a minha metodologia de pitch, porque eu fiz com a minha história, a minha verdade, a minha essência, aquela bobagem toda que eu vivo me repetindo, né? Eu falo o seguinte, eu vivo repetindo, continuo acreditando, vou repetindo, entendeu? E vou falando. E as tantas eu falei, é muito legal estar aqui hoje, tal, porque eu venci a minha dificuldade, porque durante toda a minha infância e adolescência eu fui gago. E hoje sou palestrante, palestrei para mais de 100 mil pessoas, fiz 3 programas de televisão, sou apresentador de TV e adoro um palco porque o palco para mim é alimento para minha alma, né? Aí falaram, pô, você não quer se tornar embaixador? E então eu ensino as pessoas a se comunicar. Um cara que era gago e hoje é palestrante, apresentador de TV. Essa é a minha história. Um super case. Super case. Quem vê eu tô falando assim, não imaginava que teria essa dificuldade lá atrás, né? De se comunicar. E eu lembro, sabe que eu lembro que na escola, aquela hora da chamada de manhã, né, Ana? Eu tinha pavor porque eu era sempre a primeira. Você era a primeira, Ana, né? Era logo em seguida. Aí tava desligada. Nunca. Tinha alguém antes de Ana? Não, era sempre eu. Puta, ferrou. Né? E eu ficava A, B, C. E eu sou Luiz Fernando. Né? Mas uso só Fernando Seabra. Chegava a minha vez para conseguir levantar a mão e falar presente. Aqui vocês faziam assim também? Eu precisava bater o pé no chão. Para ter um gatilho de... Era o meu trigger, era o meu gatilho. Né? Então hoje, eu aprendi na sociedade brasileira lá, que não existe ex-gago, existe pessoa que teve problema e que aprendeu a controlar. Então o meu plano mental está agora funcionando num ambiente controlado, onde eu junto exercício de respiração, sua postura, que eu faço yoga há 15 anos, com controlar meus pensamentos, porque eu sei que tudo que eu estou falando vai ajudar alguém lá. Com certeza. E como você aí vai ser ajudado com as bobagens que eu estou falando, eu sou obrigado a me controlar. Esse é meu plano mental. Legal. Que legal, que legal. Essa tua virada de chave ali Eu fiquei imaginando assim, né? Você falando que teve essa dificuldade e você subindo no palco para fazer o que você queria estar fazendo, que era se comunicar. Cara, eu passei muita vergonha. Muita vergonha. Até na Fiesp. Eu conquistei isso mesmo de 7 anos para cá. Porque meu chefe na Fiesp só falou o seguinte, Fernando, daqui 2 semanas você tem que dar uma palestra. Tudo bem você dar uma palestra? Óbvio, sou puta palestrante. Caralho, nunca tinha dado palestra. Era gago. Falei, tô fudido. Você vai dar uma palestra sobre inovação? Tudo bem para você, vão ser só 500 pessoas. Nossa. Junto com a Cris Arcangeli. A Cris já era super famosa, era diretora junto comigo e já fazia Shark. E de lá eu fui ser a banca, entendeu? Só foi o caminho. Falei, óbvio, não tinha conteúdo. Criei uma palestra sobre inovação, que eu sou especialista hoje. Ali começou a minha capacidade. Mas voltando, começou antes. Sim. Eu lembro numa aula com o Drucker em 98, né? O mestre, o pai da gestão, o pai do management, o cara que resgatou o Japão após a Segunda Guerra Mundial, ele foi consultor do governo do Japão. Ele falou o seguinte numa aula, num sábado. Vocês têm que lançar produtos hoje e começar a matar amanhã. Esse é o conceito da inovação. Falei, esse cara tá maluco? Como eu vou lançar hoje? Vocês têm que fazer isso porque a sua concorrência vai estar fazendo. Então, a inovação, ela sempre existiu. Sim. E ali eu comecei a vivenciar. Então, eu penso assim há 25 anos.
É que as pessoas quando pensam em inovação, acham que tem que criar algo novo, algo disruptivo, algo que não existe. Na verdade, não é isso, né? Gente, essa caneca aqui. Vocês já entraram no 360 Podcast Store? Adquiram a sua caneca. Então, essa caneca, ela não é uma startup. Mas ela pode melhorar com startup e com tecnologia. Né? Tudo tem um processo, uma cadeia. É por isso que você que tem que seu negócio tem que entender que você tem que desenhar a cadeia e a jornada de tudo que você vende, faz, produto ou serviço. Quanto mais você consegue pivotar e desenhar os processos envolvidos naquela cadeia, mais você vai aprimorar só cada um deles. O que a gente quer, no fundo, é aumentar a receita e diminuir o custo, aumentar a sua margem de lucro. Então, a gente pode fazer mais caneca, com menos tempo, com menos gente, com matéria-prima mais sustentável, ter mais resultados só no final e vender mais com marketing só digital e estratégia de multicanalidade. Isso é tecnologia, isso é startup fazendo caneca, sendo que caneca não é startup. Boa. Isso é inovação. Muito bom. Ô, Fernando, pra gente já indo pra nossa finaleira aqui. Não vá, não quero, me recuso. Vamos ficar aqui até meio-dia pra fazer o almoço já aqui. Você falou ali dos 3 Is, a gente não entrou nos 3 Is, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre eles. Isso tem a ver com tudo que eu estou falando até agora. Eu criei essa teoria fruto de 40 anos de história, que as pessoas ficam... favor, salário, emprego... E, inclusive, tem uma história engraçada. Uma vez um amigo meu me mandou um recado assim: Sr. Fernando, eu preciso que você mande o resumê da minha esposa lá para a empresa do seu pai. Eu falei... acho que eu nem respondi. Passa um mês, o cara, porra, obrigado, cara. Cara, eu não fiz nada. Eu não posso ajudar. Muito bom. E o cara me deu os parabéns, né? E pra falar que eu não tinha feito nada, né? Mas falei o dia que eu encontrei ele pessoalmente, pô, você sabe que eu não, né? Não movi palitinho. Ela conseguiu lá, foi fazer o trabalho, a vaga, só foi chamada. E aí rolou. Bom, aí vivendo essa história toda... de relacionamentos e de grupos, e eu criei o que eu chamo de teoria dos 3 Is do networking sustentável da inovação, que isso faz parte, é um alicerce de implementar a inovação na vida e nas empresas. Dizer o seguinte: para mim existem 3 tipos de networking, e eu ajudo os meus mentorados a colocar no papel e escrever, só que a gente põe no papel, sai dali para o mundo. A gente tem que escrever o que a gente pensa, tá? Isso é física quântica, gente. Tem que estar no mundo, né? Tá no pensamento pode ser verdade, mas tem que ir para o papel. Existem 3 tipos: o networking interesseiro, o networking interessado e o networking interessante. 99,99% das pessoas acham que networking é ser interesseiro em relação aos outros e fazer com que os outros sejam interesseiros em relação a você. Pô, você não tem nada a mais do que fazer as pessoas serem interessadas em você por algum benefício próprio. Acho que você deveria fazer uma psicanálise ou para terapia. Descubra o seu valor agregado, faça o seu desenvolvimento pessoal, assista o 360 Podcast com o Léo. Isso aí. Onde você vira, roda, Jequiti e acaba aqui. Porque conteúdo bom está aqui. Né? Esse é o conceito do 360. Muito bom. Então, eu falo, não seja interesseiro, né? Mas você pode aprender com isso. Só põe no papel o seguinte: quais vezes você foi interesseiro? Com quem? O motivo e por quê? Quem foi interesseiro em relação a você? Quando? Quem e o motivo? Você vai espremer isso e vai aprender. O que você vai aprender, principalmente? A não ser mais interesseiro e, às vezes, descobrir valor que as pessoas veem em você que você não está vendo. Porque é muito comum a gente não valorar e não conhecer os nossos benefícios e valor agregados, que muitas vezes são as coisas naturais a gente. Sim. Né? Por isso que um dia eu comecei a dar palestra na FESP de forma voluntária. Muito. Até hoje, só 50% do meu trabalho é voluntário, gratuito para o ecossistema. O resto paga e paga caro. Porque eles podem e porque eu mereço, né? A gente tem que se dar esse valor. E alguém falou: Sr. Fernando, você
manda uma proposta comercial aí para sua palestra. Eu falei, mas como assim? Vocês vão pagar? A gente paga. Eu falei, nossa, legal isso, né? E quem pediu, a primeira pessoa que me ajudou a montar uma proposta só comercial foi o Kepler, sou meu amigo João Kepler. Legal. Falou, Fernando, você põe isso. E eu fiz o Word. Hoje eu tenho um Media Kit fodástico que o Fabrício fez recentemente para mim. E fiz a minha primeira... Então entenda, interesseiro, interessado, como você pode ser interessado só no outro e como se tornar interessante ao outro. E eu peço para as pessoas escreverem isso no meu canvas do Network Sustentável. Boa. Essa é a história do... Vou entrar num ponto que agora tu tava falando, fui pegando alguns gatilhos aqui que eu acho legal a gente comentar. Tu falou ali sobre essa questão de a gente, né, de se autopromover, até a gente comentou isso da Ana, né, que a Ana fala do tipo, não, eu sei fazer, eu sei que eu sou boa nisso, e às vezes as pessoas têm essa dificuldade de falar porque, tipo, as pessoas vão achar que eu tô me achando, mas é um talento natural da pessoa, do tipo assim, eu realmente sei fazer isso muito bem, é como tu falou, é uma coisa natural que às vezes a gente não percebe e os outros percebem, e eu queria entender de ti o que tu vê com relação a talento, como que tu vê o talento, é uma coisa que você treinou, é uma coisa que é natural e você só deixa as coisas fluírem, ou como que tu vê com relação a isso? Eu acho que cada pessoa nasceu para fazer uma coisa na vida, né? Eu também concordo plenamente. Mas as pessoas querem sempre ser outras pessoas, não querem ser si mesmas. É questão de autoestima, falta de conhecimento, falta de desenvolvimento pessoal, achar que a grama do vizinho é sempre a melhor. Então, tudo se resume a pessoas. As pessoas acham que eu sou muito bom em determinado tema. Eu falo, não, eu sou muito bom em pessoas dentro daquele tema. Só tanto que eu sou mentor de pessoas nas suas empresas, mais do que nas empresas. Eu sou mentor mais do que da empresa, eu sou mentor do presidente do presidente e do diretor da empresa naquela empresa. Né? E acho que talento só cada pessoa tem um, né? E o mundo está aí para todo mundo. O sol levanta só todo dia, é de manhã para todo mundo. O raio é de todo mundo. Só saiba você se iluminar com ele, senão o que você vai ver vai ser escuridão. Se você não encontra e entende que, por mais que você não conheça, está em algum lugar, tem a ver com o conceito de day one. Tem a ver com entender que você tem que agregar valor. Sempre tem alguma coisa. E a gente está num jogo de xadrez, a sua peça cabe em algum lugar. A gente está num tabuleiro, está num quebra-cabeça ali de 1 milhão de peças, alguma peça é você naquele jogo. Né? É difícil achar. Eu levei quase 50 anos. Não tive... eu não vou falar sorte, só competência. Não tive a ocorrência divina da Ana, que teve numa idade jovem. Eu ia comentar isso exatamente agora, assim, para uns chega muito cedo. Não é sorte isso, né? Bem mais tarde, porque tinha que passar por aquele processo também. E existe também uma cobrança. Eu me vejo muito assim, acho que agora bem menos do que antes, mas eu me sentia com essa cobrança, tipo, fulano tem a mesma idade que eu, já tenho uma empresa, já não sei o que, e eu aqui, tipo, não cheguei lá ainda, mas talvez não era pra mim aquilo ali. Pra mim era outra coisa, era o podcast, era o personal, enfim. Mas existe muito essa cobrança, e acho que isso vem muito por causa também das comparações, né? Até porque como a gente tem acesso a tanta gente hoje por causa das redes sociais, enfim, existe muito essa comparação do tipo, as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Beleza, eu fiz o podcast, não, mas agora eu tenho que melhorar porque o fulano tá fazendo tal coisa e eu ainda não tô fazendo. Não tá legal então, mas tu já fez um podcast, tu já saiu da inércia, tu já criou alguma coisa, tu tem que começar a ver as pequenas vitórias antes do que você passou, né? Como tu falou, tu levou 50 anos, mas o que tu criou tudo lá atrás? Tudo aquilo hoje tá te alimentando. Foi o que eu chamo de acervo de história, acervo acadêmico, acervo intelectual, acervo de experiências, acervo de acertos e de erros. Isso é acervo. E um dia o conceito de acervo bibliotecário caiu a ficha para mim de entender que a gente constrói acervo pessoal. Sim. Da mesma forma que uma biblioteca é completa de acervos. E os acervos hoje bibliotecários são exponencializados com o digital, né? Isso
eu tenho um irmão só falecido que era amante de música. E eu lembro que o meu irmão era colecionador de disco vinil. E a gente tinha ali, ia toda semana comprar seu disco vinil, tinha algumas dezenas, centenas de disco vinil, tinha uma coleção interessante. Eu imagino o quão disruptivo só seria o meu irmão Luiz Felipe, que faleceu com 23, eu tinha 18, e parece que foi ontem. Sim. Faz 30 anos, só sempre parece que foi ontem. O que seria só de disrupção, ele abrir um aplicativo e falar: eu posso escolher uma entre 50 milhões de músicas. A gente não se dá conta, isso é de enlouquecer qualquer um. A gente tem aqui, 11 mil vezes mais capacidade computacional do primeiro computador, do primeiro foguete que foi à Lua, e no Jornal de Domingo a gente tem mais informação do que um cidadão médio tinha acesso na sua vida inteira na Idade Média. Sim. Isso é de enlouquecer. E isso é de enlouquecer, não é à toa que as pessoas estão perdidas. Porque é muito rumo. Cadê o seu rumo nessa história? O seu rumo sabe onde é que está? No 360 Podcast. O lugar do seu conhecimento. Faz só esses Muito recortes. bom. Mas é o que eu falei antes também, que acho que essa capacidade de filtrar, de tu se educar ao longo do tempo também. É uma Não soft do skill. tempo. É uma habilidade, é uma habilidade do empreendedor, né, Ana? Isso, Exato. é isso. Exato. Ô, Fernando, a gente tem aqui o nosso mascote, que é o Pod, e ele sempre traz algumas perguntas aqui nessa vasilha que a gente não sabe o que tem aqui. Legal. Pode ter de tudo um pouco. Da Tá? outra vez que eu vim, eu fiquei até com medo desse potinho. A galera fica com um São pouco umas de medo porque não perguntas- sabe o que vai sair daqui. Mas então agora é a tua chance. A tua hora. Pega um aí. It's now or never. Fale agora ou cale-se para sempre. Tá escorregando. Você botou algum óleo aí Não, hoje? coloquei nada. É você que não tá querendo pegar a pergunta. Tá com medo, tá com medo. Eu não tenho medo de nada. A minha vida é um livro aberto. É isso. Borrado, mas é um livro aberto. Vamos ver o que saiu. Qual evento ou oportunidade deveria participar ou me envolver para fazer network? Nossa, Aí Saiu tá como muito luva. fácil. Essa pergunta tá muito fácil. quer que eu troque? Vá numa mais difícil? Não, mas tu já pode dizer, vamos Tá. reforçar. Reforça aí pra onde é que a galera pode entrar pra fazer network. Fazer networking sustentável. clubeborafazer.com.br, a sua dose de negócios, coragem e fé. O maior projeto de incentivo e fomento ao empreendedorismo em língua portuguesa no Brasil e no mundo. Vem para o clubeborafazer.com.br, a sua dose de negócios, coragem e fé. Muito bom. E só ressaltando, né? Acho que nomeia aí quem são os representantes de Blumenau. Isso. E daí o pessoal aí do podcast Isso já é para vai se quem, conectando para também. quem quiser conhecer, entender um pouquinho mais. Tem, como a gente falou, tem os embaixadores, né, do Bora Fazer. E aqui em Blumenau temos a Ana, que é do Economia SC, temos o Rafa, que é do podcast que é de tudo um 20 pouco, né? Do negócios. podcast, esqueci, fugiu o nome do podcast, É Antes Tarde do que Nunca, SC Angels, enfim, o Rafa todo mundo conhece. E quem mais? E a Titi Galdino. E a Titi Galdino, que esteve aqui também no 360 Podcast. Acho que foi o 5º ou 6º episódio. Foi sensacional também. Isso. Então vocês podem conversar com esses 3, que são os embaixadores aqui em Blumenau. Sabe quando eu estava fazendo a minha lista de embaixadores, de pessoas que eu considero foda com PH no ecossistema brasileiro? Eu fiz a listinha assim e eu não fui muito planejado. Eu fui fazendo tal. Uhum. Falei, só tem muito mais gente de Santa Catarina do que de São Paulo. Olha, que legal. O ecossistema de Santa Catarina é o forte. ecossistema É bem de forte, inovação. Bem forte. Eu estudei, só me formei no Vale do Silício, só quando não existia ainda só o Vale do Silício. Eu fiz a UC Berkeley, Sim. do lado de cada ponte, e do lado de lá tem um vale. E foi muito legal isso aí. Bom, pergunta interessante aqui. O que fazer para se tornar referência? Essa pergunta é boa, que tem muito a ver com a minha história. É só o seguinte. Primeiro, as pessoas têm que entender que se tornar referência não é algo que a gente necessariamente busca, mas é algo que acontece. A referência é verdadeira, tá? E a gente vive situações na vida, aprendizado, e desenvolve acervo intelectual em algum momento, que é o meu caso. Tem gente que me chama de filósofo do empreendedorismo, tem gente que me chama de guru. Eu falo, eu não sou nenhum, sou nem outro. Eu sou alguém que gosta de gente. Eu sou de gente que gosta de gente.
de forma genuína. Não como todo mundo que fala que a gente que gosta de gente, que está aí para se interessar. Sim. 3i, né? Interesseiro, lá vem. Tá no primeiro. Então, para se tornar sua referência, descubra algo em você que vai ajudar alguém. Né? O momento que você descobre no seu day one, a sua verdade, a sua essência, com certeza, qualquer pessoa, né? A Dani, que é a manicure da Ana, é referência no que ela faz. Não é à toa que a gente passou aqui, você passou o seu plano mental por uma coisa que chama Brand Recall, veio o conceito, veio o nome da Ana na sua cabeça. Ela é referência no que ela faz. Ela é uma pessoa que te atende, que é agradável, que você quer voltar na semana e no mês seguinte. Isso é ser referência. E é uma coisa que você conquista, né? Com certeza a Dani, ela conquistou esse título, essa referência. Com prática. Com prática, ela entrega algo que causa um valor, entrega muito bem, sabe o que está fazendo e ela conquistou a referência naquela área. Então é uma coisa que a pessoa realmente ela vai se tornar referência se ela entregar e conquistar isso. Agora vai ter pergunta difícil? Tá tudo muito fácil aqui. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Muito fácil. A Ana pode fazer uma aí, Ana. Vai pensando numa aí. Tá bom. Vai pensando que a Ana trouxe um presentinho aqui pra gente. Um livro. Boa. Né, do Marcelo Vieira Martins. Cookbook, isso, né? Isso. Mostra aqui. Esse livro aqui ainda não saiu, né, Ana? Não foi lançado ainda. Então, Marcelo, já recebemos aqui. Assim que eu ler, já coloco de dica aqui no nosso 360, que a gente tem as dicas de livros, filmes, enfim. Mas já gostei muito da apresentação dele, já achei muito legal. E com certeza vou ler e depois passo aí um feedback. O Fernando também recebeu dele. Marcelo, obrigado pelo livro. Só tenho certeza que o conteúdo vai ajudar muita gente, como você já tem ajudado muita gente no cargo de CEO da Unicred. Só parabéns, Marcelo. Boa. Depois eu vou querer um autógrafo do Marcelo, né? Porque a Ana fez a dedicatória dela aqui, mas Marcelo, queremos autógrafo. E no final do 360 a gente sempre pede dicas, que é o quadro 360 Conexões. Dicas de livro, filme, algo que você leu que marcou, alguma coisa, né? Um que eu trouxe, que eu lembrei, até pesquisando sobre você, me veio muito esse livro, que é O Mito do Empreendedor, que eu acho ele sensacional. Esse é o primeiro que eu falar, do Michael Gerber. Isso, é um livro muito bom, que eu li lá, eu fui pegar meus livros, eu li ele em 2016. Eu até quero ler ele de novo, porque eu sei que tem muita coisa ali que vai me ajudar de novo. Então, para quem ainda não leu, leia O Mito do Empreendedor, que vai te ajudar muito. Principalmente, como a gente estava falando, né? A pessoa que quer começar a empreender não sabe se é hora de empreender, por onde começar. Ele vai te dar uma base muito boa de realmente o que é empreender. Não é só você abrir um negócio, não. Tem toda a parte de marketing, toda a parte financeira, toda a parte de brand, enfim, tem muita coisa que está por trás disso, né, Fernando? E se você lembrou, pensou em alguma dica aí, sim, pode mandar bala. Primeiro eu queria estender um pouco para falar mais do Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor foi escrito pelo Michael Gerber, e o Michael Gerber, ele atendeu, estudou mais de 20 mil empresas nos Estados Unidos e descobriu o seguinte, que todos nós, pessoas que empreendemos no mundo inteiro, somos, na média, 10% empreendedores, 20% administrativo financeiro e 70% técnico. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vivem a vida inteira as suas histórias, se tornam técnicas em algo e vão montar um negócio ou compram uma franquia e quebram a cara. Só porque elas têm 70% do que precisa para ter um negócio. Isso até eu tinha notado, porque acontece muito na educação física, Fernando. Não sei se você provavelmente, né, tem ali já no meio, deve saber. Mas uma coisa que eu observei muito assim, na educação física, pelo menos quando eu estava na graduação, a gente não tinha nada sobre administração, gestão, né, marketing, essas coisas. Então muitas pessoas saíam, se formavam e iam abrir uma academia. Mas a academia não ia pra frente, porque, né, era muita parte técnica. Eu sei montar um treino, eu sei executar o exercício, eu sei corrigir, mas eu não sei como administrar o negócio, eu não sei como me relacionar com as pessoas. Então, muitas vezes as academias acabavam fechando por não ter a expertise de outras áreas, né? Tava só na parte técnica, como tu falou. Então, a gente tem que balancear isso. Sim. Né? E eu vou indicar um livro aqui que se chama Acho que Você Deveria Conversar com Alguém. É muito bom. Eu não li ele, mas conheço. É um livro amarelo, a história de uma terapeuta que faz sua terapia. Ou seja, todo terapeuta tem que fazer a sua. Sim. E eu lembro, acho que um dos primeiros capítulos, só não sei se é a abertura,
diz algo assim sobre como lidar com idiotas. E posso falar o seguinte, é uma dica de ouro aqui, tá? Dica de $1 milhão. Dica de $1 milhão. Quanto mais sucesso a gente tem, mais idiota vai aparecer na nossa vida. E a gente tem que saber lidar com eles. Senão você vai se frustrar. Mas é o processo. E como tem, né? E isso tem muito a ver com o que eu falo das avaliações que eu faço, né? Eu e minha equipe, a gente já viu mais de 10 mil projetos. E eu falo o seguinte, no fim de cada ano a gente lembra de 3%. Mas para achar 3%, você tem que passar por 100%. Né? Então, é o processo. Né? Mais impacto, mais gente legal, mais gente não tão legal. Mas gente boa sempre atrai gente boa. Não estou aqui, nas minhas andanças, nas minhas viagens, estou eu aqui em Blumenau, no 360 Podcast, com o Léo e com a Ana, gerando conteúdo de qualidade. Com certeza. Realmente, esse livro é muito bom. Chorei muito no final. Eu falei que eu não tinha lido, mas eu li ele e é muito bom mesmo. Ana, quer finalizar com alguma coisa aí? Surgiu alguma pergunta? Não, né? Acho que tá bom por hoje. Ainda tem uma agenda extensa. Tem uma agenda gigantesca aí. Uma agenda gigantesca. Ô, Fernando, tem um presentinho aqui pra você do 360. Opa, obrigado. Uma lembrança pra você levar pra São Paulo, compartilhar com seus amigos e divulgar por lá. Obrigado. E antes de a gente finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a agência Beaver, que é a nossa parceiraça de sempre, tá sempre aqui com a gente. Se você quiser alavancar aí a sua carreira, seus negócios, sua empresa, conversa com o Daniel, com a Júlia, lá na @Beaver Agência. E agradecer imensamente ao Economia SC, a Ana, que esteve aqui presente com a gente e também foi patrocinadora deste episódio, uma parceiraça aqui do 360. Tem coisa boa vindo pela frente, né, Ana? 360 e Economia SC, tem coisa boa vindo por aí. Então, quero agradecer mais uma vez todos vocês que estiveram aí do outro lado. Agradecer ao Fernando pela presença, pela disponibilidade. Fernando, os arrobas para ter contato com o Fernando. Gente, Insta, Fernando.seabra e Clube Bora Fazer. Boa. Aguardo vocês no clube, visitem o site, cadastre-se. Eu seleciono as pessoas que fazem parte, tá? Para fazer parte dos eventos exclusivos e reservados. Boa, muito bem. Galera, muito obrigado. Ficamos por aqui. Tu sabe que em breve temos mais um episódio recebendo pessoas empreendedoras, inovadoras. E lá no @podcast.360 você tem acesso a todas as nossas redes. Avalia, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas. E te vejo no próximo episódio. Valeu, abraço!